Bom dia! Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé. Depois da festa que foi ontem, tempo de celebração e de gratidão a Deus pelo café de número 700, nós continuamos aqui na nossa jornada, continuamos aqui na nossa caminhada com a palavra de Deus e hoje chegamos aqui no livro de Levítico, no capítulo 4. No capítulo 4 nós temos algumas instruções sobre a questão do pecado, porque o propósito da lei é que nós não pequemos, é nos mostrar o caminho para não pecar. Mas e quando houver pecado? O que fazer? Então no capítulo 4, a palavra de Deus diz assim no verso 1: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Isto é que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. E aí nós temos na sequência do texto uma série de situações que podem envolver os sacerdotes, as comunidades, os líderes, qualquer pessoa do povo de Israel, e para cada situação eles deveriam exercer uma atividade cerimonial para que o pecado fosse perdoado. E quando chega lá no capítulo 5, verso de número 17, o texto diz assim: Se alguém pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Como oferta pela culpa, trará o sacerdote um sem defeito pelo próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote expiará pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu e ela será perdoada. Duas coisas importantes que nós devemos considerar. Primeiro, o que a gente faz sem intenção também é errado. Não é porque a gente não teve a intenção que está tudo bem. Vez por outra, alguém acha que a falta de intencionalidade é justificativa para os seus erros. Mas eu não estava intencionado, eu não queria fazer isso. Aquilo que a gente faz sem intenção, e esses textos do capítulo 4 e 5 de Levítico vai falar exatamente a respeito desse tipo de erro que é cometido não intencionalmente, também é passivo de culpa, diz a palavra de Deus. Agora, a segunda, não menos importante informação que nós temos nesse texto é que Deus sempre providenciou um caminho de restauração. Deus sempre providenciou para o seu povo um escape, um caminho para que ele possa encontrar o perdão. Até mesmo os pecados não intencionais deveriam ser feitas ofertas específicas para que essa pessoa fosse perdoada. Então, para muita gente a lei do Senhor é apenas acusativa, e tem muita gente que olha para a lei do Senhor como sendo uma coisa ruim, um malefício na vida das pessoas, porque a lei, as pessoas olham para a lei como se a lei fosse apenas condenatória, como se a lei fosse apenas uma ação de juízo. No entanto, junto com a expressão do juízo de Deus pela culpa do pecado, logo em seguida vem a forma da gente resolver esse problema, a forma de lançarmos a nossa culpa, no caso do Velho Testamento, sobre o sacrifício para que a pessoa fosse perdoada pelo pecado que cometeu. No Novo Testamento não é diferente. A diferença é que Jesus já levou sobre si o nosso pecado, mesmo os pecados não intencionais. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava levando sobre si o pecado de todos nós, tanto os pecados intencionais como não intencionais. E o que nós precisamos fazer para encontrar o perdão do Senhor
é nos arrependermos e confessarmos e buscarmos ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus continua desejoso de ter um povo santo, onde o pecado seja um erro de trajetória e não uma prática. E quando você cometer esse erro de trajetória, lembre-se que Jesus é o sacrifício perfeito e levou sobre si o pecado de todos nós. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque já não existe nenhum pecado sobre nós, porque todos eles foram lançados sobre Cristo. A culpa do nosso pecado, Jesus as levou. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós temos esse recurso da confissão. Quando lançamos na cruz de Cristo todos os nossos pecados, intencionais ou não intencionais. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor providenciou um caminho para que a gente pudesse resolver, de fato, a questão do pecado na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em santidade todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?